Como a gente faz para analisar o movimento de queda livre? Vamos lá entender? Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Nessa aula a gente vai estudar o movimento de queda livre e quais equações a gente usa para estudar esse movimento, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então vamos lá começar a falar sobre queda livre, que é um dos tipos de movimento que a gente vê aqui na cinemática retilínea. E para começar, vamos entender o que é exatamente a queda livre. Quando você pega um corpo, tira ele do chão e solta ele de uma determinada altura, naturalmente ele vai ter um movimento de queda, né? Ele vai cair ali por causa da gravidade, enfim, mas ele não vai ficar flutuando, ele vai ter um movimento de queda. E na teoria aristotélica, muitos anos atrás, o que Aristóteles falava pra gente era que a velocidade de queda do corpo, a velocidade com que o corpo caía, seria proporcional ao peso desse corpo. E até uma coisa que a gente tem uma intuição que pensa um pouco disso, né? Quanto mais pesado o corpo, mais rápido ele vai cair quando eu jogo ele de algum lugar. Então, por exemplo, se você tem uma bola de boliche e uma pena, a gente acaba pensando que a bola de boliche vai cair mais rápido do que a pena, né? Porque a pena é mais leve, ela vai demorar um pouco mais. E não necessariamente isso está correto, gente. Então, o Galileu Galilei veio para refutar essa teoria e ele comprovou que quando a gente despreza a resistência do ar, se você desprezar qualquer tipo de resistência, todos os corpos vão cair com a mesma aceleração. Ou seja, se você jogar uma bola de boliche e uma pena da mesma altura, elas vão levar o mesmo tempo para cair, justamente porque elas estão submetidas à mesma aceleração que é a aceleração da gravidade, considerando que a gente não tem a resistência do ar agindo ali. Então, ao contrário do que o Aristóteles falava, não necessariamente o corpo mais pesado vai cair em um tempo maior, justamente porque os dois corpos, quando a gente joga eles do mesmo lugar, eles vão estar submetidos à mesma aceleração. E a gente vai usar aqui como aproximação a aceleração da gravidade igual 9,8 metros por segundo ao quadrado, a não ser que o seu exercício peça para adotar outro valor. Pode ser que ele peça 9,81, pode ser que ele peça para usar 10, mas como padrão aqui a gente vai estabelecer 9,8, tá bom? Então a aceleração da gravidade está mostrando para gente que a cada 1 segundo a velocidade de queda do corpo aumenta 9,8 metros por segundo. Essa velocidade vai aumentando para cada segundo que se passa. Mas bom, então se a gente tem um movimento aqui que tem uma aceleração constante, que é a aceleração da gravidade não vai ficar mudando, então esse movimento de queda livre é um movimento retilíneo uniformemente variado, que é um assunto que a gente estudou nas aulas anteriores, que nada mais é do que um movimento onde a aceleração desse movimento é constante. Então, a velocidade está variando sempre com a mesma taxa, né? Então, para a gente entender melhor, vamos ver esse exemplo aqui. Ele fala que uma bola é largada do topo de um prédio de 100 metros e ela parte do repouso, ou seja, ela parte com velocidade igual a zero a princípio. Aí ele quer saber quanto tempo essa bola leva para atingir o chão. Então, ó, gente, você está no topo de um prédio de 100 metros, essa altura aqui vale 100, e aí você joga uma bola aqui de cima. Você joga essa bola para ela atingir o chão. Como você está lançando essa bola aqui e ela cai exclusivamente na vertical, considerando um caso ideal, né? A gente vai considerar isso aqui um movimento de queda livre. A bola está caindo aqui em queda livre na vertical. Então, como é um movimento de queda livre, a gente vai estar submetido aqui à aceleração da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Só por questões de referência aqui, vamos adotar que para baixo é negativo e para cima é positivo, tá bom? Que é o que a gente adota usualmente. Então, a aceleração da gravidade está agindo para baixo, está agindo no sentido negativo. Como a gente está em um movimento de queda livre, é um movimento com aceleração constante, né? A aceleração da gravidade, a gente pode lembrar das equações do movimento com aceleração constante. A gente sabe que a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração a que o corpo está submetido, vezes o tempo, e também a distância percorrida pelo corpo
é o espaço inicial dele, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração que ele está submetido, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, aqui no caso desse exercício, a gente tem o seguinte. Vamos considerar que o chão é o espaço S igual a 0. Então, é os 0 metros, né? A gente está na altura padrão aqui. E aí, aqui onde a bola está, é a altura 100 metros. A gente sabe que nesse trajeto aqui, a bola está percorrendo um total de 100 metros, né? Porque ela cai até chegar aqui na posição 0, e ela estava na posição 100 antes. E a gente quer saber quanto tempo ela levou para percorrer esses 100 metros. Então, a gente pode usar a segunda equação, que é uma equação onde a gente fala de espaço e a gente fala de tempo, né? Então, vamos lá. A posição final da bola é a posição de 0 metros, né? Que ela vai parar lá no chão. A posição inicial dela é 100 metros, porque ela começa aqui em cima. A velocidade inicial dela, como ela parte do repouso, é 0 metros por segundo. E a aceleração dela, a gente adotou que para baixo é negativo, né? Então, a aceleração vai estar com sinal de menos aqui, menos 9,8 vezes o tempo que a gente quer descobrir ao quadrado sobre 2. Então, a gente encontra, passando isso aqui para o outro lado com o sinal trocado, que 9,8t ao quadrado sobre 2 é igual a 100, ou seja, 9,8t ao quadrado é igual a 200. E com isso, a gente vai encontrar que o tempo que a bolinha leva para percorrer essa trajetória é de mais ou menos 4,5 segundos, considerando que ela está em um movimento com aceleração constante. A única diferença é que essa aceleração é a aceleração da gravidade, né? Ela leva 4,5 segundos para percorrer o espaço de 100 metros, que é a altura do prédio que a gente tem aqui. Então, se você tiver dúvida, você pode observar assim horizontalmente, que acaba sendo, a gente fica mais acostumado a visualizar dessa forma, né? Mas a única diferença é que você tá na queda livre, então é algo vertical. Continua sendo um movimento com aceleração constante, só que agora a gente está vendo na vertical. Gente, antes de a gente continuar, eu quero te convidar para conhecer a nossa plataforma Mathematica Academy. Lá você tem acesso a aulas exclusivas de Física 1 e de outras matérias do seu curso, além de exercícios resolvidos, provas antigas da sua faculdade resolvidas e uma comunidade onde você pode tirar suas dúvidas e enviar os seus exercícios. Então, para entender melhor e ter acesso a tudo isso, é só clicar aqui no link da descrição matemateca.com e conhecer as nossas opções de planos. Eu espero vocês lá, tá bom? Agora olha esse exemplo aqui. Ele fala que um objeto é largado do alto de uma ponte e ele parte do repouso. Então, ele também parte com velocidade inicial igual a 0. E aí, a gente quer calcular a posição e a velocidade desse objeto em 1 segundo e depois em 2 segundos. Então, você estava aqui no alto de uma pontezinha e você jogou um objeto lá de cima, um objeto qualquer. A gente quer saber a posição e a velocidade em determinados instantes de tempo, né? Como você largou o objeto lá de cima, ele vai entrar em um movimento de queda livre. Então, ele vai estar submetido à aceleração da gravidade, que age para baixo com módulo de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, como a gente está em um movimento de queda livre, é um movimento com aceleração constante, e a gente pode usar aquelas equações que a gente viu para o movimento com aceleração constante, né? A velocidade é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, e a distância é a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então a gente quer encontrar a posição e a velocidade. Então a gente vai usar essas duas equações, tá bom? Então vamos começar com t igual 1 segundo. Qual é a velocidade e a posição nesse valor de tempo? A velocidade do objeto depois de 1 segundo vai ser a velocidade inicial dele, mais a aceleração, como está agindo para baixo, a gente vai considerar como negativa, tá bom? Vezes o tempo que se passou, que é o tempo de 1 segundo. Então, em 1 segundo, a velocidade do objeto é menos 9,8 metros por segundo. O que significa esse sinal de menos?
que ele está no sentido que a gente estabeleceu como negativo. Como a aceleração da gravidade está para baixo e a gente adotou ela como negativa, a velocidade ter dado negativa significa que está no mesmo sentido da aceleração da gravidade. Então, a velocidade do objeto também está para baixo. Agora, a posição aqui, em 1 segundo, vai ser a posição inicial, a gente pode considerar como 0, mais a velocidade inicial, que é de 0 vezes t, no caso aqui o tempo é 1 segundo, né? Mais a aceleração, que no caso está para baixo, então a gente coloca menos, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, considerando que aqui na ponte de onde você jogou o objeto é a posição 0, e aí para baixo disso vai tendo valores negativos, a posição em 1 segundo é menos 9,8 dividido por 2, que dá menos 4,9 metros. Isso significa o seguinte, você lançou o objeto aqui da posição 0, aí ele foi descendo e depois de 1 segundo ele está em menos 4,9 metros. Essa é a posição dele, o que significa que ele percorreu uma distância de 4,9 metros. E agora vamos ver, depois de 2 segundos, o que acontece com o nosso objeto. A velocidade dele em t igual a 2 vai ser menos 9,8 vezes 2, então t aqui vale 2, né? Que já é de menos 19,6 metros por segundo. Então, olha só, de 1 segundo para o outro, a velocidade dele em módulo já deu uma boa aumentada, né? E isso por causa da aceleração a que o objeto está submetido. E aí, a posição dele em 2 segundos vai ser menos 9,8 vezes 2 ao quadrado, dividido por 2, que dá menos 19,6 metros também. Então, depois de 2 segundos, ele já percorreu uma distância de 19,6 metros, o que leva ele à posição menos 19,6. Gente, agora nesse exemplo, a gente tem que um tijolo é largado, ou seja, ele tem velocidade inicial nula, do alto de um edifício. E aí, ele atinge o solo em 2,5 segundos, e a resistência do ar pode ser desprezada, de modo que o tijolo está em queda livre. Primeiramente, no item A, ele quer saber qual é a altura do edifício, ou seja, qual foi a distância total percorrida por esse tijolo. Então, como a gente está em um movimento de queda livre, a gente pode usar a equação da distância percorrida, S igual a S0, mais V0 vezes T, mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Então, a distância percorrida é justamente esse S aqui que a gente quer, que vai dar pra gente a altura do edifício. Porque se o objeto foi lançado daqui e aí depois de 2,5 segundos ele atinge o chão, a distância que ele percorreu é justamente a altura do prédio, né? Então vamos lá, a gente joga o objeto, o tijolo, aqui do topo do prédio, né? E aí ele vai cair aqui embaixo. A gente pode adotar aqui embaixo como a posição 0 e aqui em cima como a posição S, que é a altura do prédio. Ou então você pode inverter também, mas é só fazer a inversão certinha aqui na equação, tá bom? Mas então a gente tem que a posição final é a posição 0, quando chega no solo. A posição S0, que é a posição inicial, é a altura do prédio. A velocidade inicial é 0, né? E aí 0 vezes o tempo que se passou, que foi 2,5 segundos. E aí, adotando para baixo como negativo e para cima como positivo, a aceleração é menos 9,8 vezes o tempo que se passou ao quadrado dividido por 2. Então, a gente tem que a altura é 9,8 vezes 2,5 ao quadrado dividido por 2. E, portanto, a altura do prédio é de 30,6 metros. Então, pela equação da posição, a gente encontrou a altura do prédio, que é a distância total percorrida pelo objeto. E agora, no item B, ele quer saber qual é a velocidade do tijolo quando ele atinge o solo. Então, a gente sabe que no movimento com aceleração constante, a velocidade é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, a velocidade quando ele atinge o solo vai ser
a velocidade inicial, que é 0, a aceleração, que está agindo para baixo, 9,8, vezes o tempo que se passou para ele atingir o solo, que é 2,5. Então, a velocidade dele, quando ele atinge o solo, é de menos 24,5 metros por segundo. Por que menos? A aceleração da gravidade está agindo para baixo, e a gente adotou que para baixo é negativo. O fato de a velocidade ter dado negativa significa que ela está no mesmo sentido da aceleração da gravidade. Então, a velocidade, quando ele atinge o solo, estava agindo para baixo, como esperado, né, gente? Ó, gente, nesse exemplo aqui a gente vai ver um tipo diferente do movimento em queda livre, porque não necessariamente a queda livre é só você jogar o objeto e ele ficar caindo, mas a gente fala sobre movimentos na vertical de uma forma geral. E nesse caso aqui, a gente tem que uma bola é lançada verticalmente para cima, a partir do solo, e atinge uma altura máxima de 20 metros. E aí a gente quer encontrar a velocidade inicial de lançamento e o tempo de subida da bola. Então, ó, a gente estava aqui no solo, a bola estava aqui, aí ela foi lançada para cima e alcançou uma altura máxima de 20 metros. Ela chegou aqui nessa posição. Então, ela saiu do 0 metros, foi até o 20 metros, e aí a gente quer encontrar a velocidade inicial e o tempo de subida. Ó, gente, então o que é importante a gente entender aqui? Quando a bolinha atinge a altura máxima dela, que é a altura de 20 metros, nesse momento, a velocidade dela vale 0, porque ó, ela sobe, 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 aí a velocidade se anula para aí ela descer, cair no chão de volta, certo? Então, lembra sempre disso, na altura máxima, a velocidade é igual a 0, certo? Então, a gente quer encontrar a velocidade de lançamento, a velocidade inicial. Aí você fala, mas a gente não tem quanto tempo se passou para ela chegar ali nos 20 metros. Então, a gente pode lembrar da equação de Torricelli, né? Que aí a gente não precisa lidar com o tempo. Pela equação de Torricelli, a gente tem que v ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a distância percorrida. Aqui eu já coloquei com sinal negativo, porque a gente considera que a aceleração da gravidade está agindo no sentido negativo, para baixo, tá bom? Então, a gente tem que a velocidade final, depois que atinge essa altura máxima, é 0, então 0 ao quadrado, igual a velocidade inicial de lançamento, menos 2 vezes a aceleração da gravidade, que ele pediu para a gente considerar como 10, vezes a altura máxima que a gente tem, que é de 20 metros. Então, a gente tem que V0 ao quadrado é 2 vezes 10 vezes 20, que vai dar 400, ou seja, a velocidade inicial de lançamento é a raiz quadrada de 400, que é 20 metros por segundo. Agora que a gente tem o V0, a gente consegue encontrar o tempo de subida da bola usando que V é igual a V0 menos a aceleração da gravidade vezes o tempo. Já que é um movimento com aceleração constante, que é a aceleração da gravidade agindo ali, a gente pode usar essa equação, né? Então, a velocidade da bola, quando ela tá lá no topo, quando ela subiu tudo, né? Já que a gente quer saber o tempo de subida, é 0 metros por segundo. A velocidade inicial é 20, menos a aceleração da gravidade, que a gente está usando aqui como 10, vezes o tempo de subida. Então, 10t é igual a 20 e, portanto, t é igual a 2 segundos. Então, esse é o tempo de subida que a gente tem aqui para a bola alcançar os 20 metros de altura. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!